E aí, Jaú, a gente sabe que a China já tinha noção do que viria do segundo governo Trump, mas será que o alcance da loucura assim é, foi tão calculado assim pela China que chegaria a essa loucura? Como é que você acha que vai ser? Porque você tem o maior mercado do consumidor dos produtos chineses, que são os Estados Unidos. Por outro lado, a China é o maior fornecedor para alimentar a tecnologia americana. Como é que vai ser o final dessa novela aí? Bem, primeiro que os chineses têm uma característica, né, diferente da nossa, por exemplo, que trabalhamos o tempo inteiro com a vitória da Kamala Harris e não com a vitória do Trump. Nós aqui é governo, no caso, né? Os chineses trabalham com vários cenários, né? Então, eles têm um cardápio de cenários à disposição deles, e um desses cenários certamente incluía a vitória de Trump e a utilização aberta de tarifas como uma forma de refazer as regras do mundo a partir dos Estados Unidos. Né? Então, acho que isso estava na conta dos chineses, e os chineses operaram nos últimos 7, 8 anos de maneira a diminuir cada vez mais, não a dependência do mercado americano em si para as suas exportações, né? E sim a dependência de produtos americanos de alta tecnologia que eles importavam dos Estados Unidos. Tanto é que a China diminuiu muitas importações de alta tecnologia dos Estados Unidos e passou a fabricar muito dentro da China. E um dado que as pessoas não colocam para a gente, Luiz, que é o seguinte: 75% do que a China produz, ela consome dentro do próprio mercado doméstico. E a China tem condições, já está fazendo isso há algum tempo, de girar o compasso de fora para dentro, né? Então, essa dependência que ela tem do mercado americano tende a acelerar a sua queda, ela vai depender cada vez mais dos mercados do sul global, que é para onde ela está exportando mais e importando mais também, mas o mercado interno chinês, como eu tenho dito, é algo quase infinito. Então, os chineses vão acabar se esgotando no seu mercado interno. Eu acho que esse é um fator que ninguém coloca no debate, né? E que, nesse caso, ninguém ganha com a guerra comercial, evidentemente, com o bullying tecnológico, mas os americanos, com uma economia altamente financiarizada, vai perder muito mais do que a China, com uma economia muito mais, vamos dizer assim, baseada na produção de valores. Então, a resiliência é muito maior que a economia americana, né? Eu até sugiro aí para os nossos leitores aí, tem um artigo hoje muito bom que foi publicado no GGN. Eu vou achar o link aqui, colocar para vocês aí, mostrando esse grau de abertura e grau de dependência externa de vários países, mostrando que a China, pelo tamanho do mercado, assim como os Estados Unidos também, é muito menos vulnerável, digamos, a essas oscilações. Agora, Elias, a China tem uma montanha de títulos da dívida dos Estados Unidos, e os Estados Unidos já, com o caso da Rússia, retaliação na Rússia, tudo, eles mostraram que o uso do SWIFT, que é o sistema onde transita o dólar, não é muito confiável. Como é que está sendo trabalhado isso? A moeda chinesa está ampliando aí a aceitação? Como é que tem sido? Primeiro que a China ela tem várias formas de mitigar os efeitos os efeitos do dólar, vamos dizer assim, os perigos do dólar a partir da utilização do próprio dólar. Por exemplo, a ampla utilização de swaps cambiais com a Argentina, por exemplo, até o último governo. O financiamento de obras da China, fora da China, em dólar. Os empréstimos em dólar, ou seja, e além do mais, algo que eu já coloquei aqui na última vez que vim aqui, a China está conseguindo comprar dólar a juros mais baratos que o Fed oferece e jogar isso no mercado de capitais de Riad na Arábia Saudita. O que pode acontecer é o seguinte: os americanos são uma encalacrada tão grande, mas tão grande. Primeiro, a China pode soltar esses títulos da dívida pública americana e quebrar o sistema, coisa que ela não vai fazer, que não interessa a ela, né? Aliás, não interessa a ela nem a desdolarização, cá entre nós, né? Se a China consegue alcançar $1 trilhão no mercado de Riad, ela pode renegociar todas as dívidas do sul global, né? E fazer com que a FMI, o Banco Mundial, deixe de ter razão de existir, por exemplo. Tá. Vai acontecer isso? Eu acho que não, só que ela tem essa capacidade, ela adquiriu essa capacidade de mudança sistêmica, né?
Por um outro lado, ela tem usado o Yuan, por exemplo, primeiro, uma plataforma digital do renminbi, que agora já está operando no âmbito da ASEAN, dos países de 10 países asiáticos, né? E mais do que isso, o SWIFT paralelo já está operando, né, nesses 10 países da ASEAN, né, mais 6 países do Oriente Médio, que é um SWIFT paralelo, né? Então, a China vai encontrando formas dentro do dólar e fora do dólar para poder driblar as possibilidades de sanções envolvendo a sua expulsão, que é impossível, eu acho, do sistema SWIFT, porque a China é impossível de ser expulsa do sistema internacional, como foi a Rússia, como foi o Irã, a Coreia do Norte, Cuba, etc., né? Olha, como é que está a situação das empresas americanas aí que dependem de produtos fabricados na China? Apple, a própria Tesla. Vai ter que repassar para o consumidor no preço. Essa que é a questão, né? Aquela velha questão. Por exemplo, terras raras, por exemplo, né? Que a China hoje detém 80% das reservas de terras raras, né? Que são produtos químicos, né? Que são fundamentais para o funcionamento da economia americana, por exemplo. E a falta desses produtos vai elevar o custo de produção dos Estados Unidos, né? E fora as taxações que a China está colocando para as empresas exportarem para lá, o que vai acontecer é que vão ter que usar o mercado americano e vão ter que repassar esse preço para os consumidores. Então, vai vir a grande questão é a inflação que vai chegar e que vai bater forte no consumidor americano. Isso vai fazer com que a população se rebele contra o Trump? Eu acho que não, porque o mindset do americano médio já mudou. Eles prestam atenção no seguinte: o problema hoje é o sistema, né? E o Trump é um antissistema. Então, vamos ter que tomar esse remédio amargo para curar os problemas que o sistema criou. E o sistema é o globalismo, é o Partido Democrata, etc, etc, etc. É muito parecido com o Brasil. Só mais um ponto, Luiz. O Partido Democrata foi expulso do poder nos Estados Unidos, com um país com inflação baixa, desemprego baixo e o país crescendo. O Brasil está numa situação semelhante. Então, nós estamos ocupados em observar como se comporta a subjetividade, os elementos da subjetividade, tem que observar isso, né? Não é mais somente a questão base material que determina o subjetivo, né? Tem essas questões que envolvem a manipulação via algoritmo, etc, etc, que mexe muito hoje com o jogo, né? É isso. Agora, uma coisa que chama atenção, digamos o seguinte, se os Estados Unidos impõem essa taxação para produtos chineses, se a China impõe essa taxação para produtos americanos, vamos pegar o iPhone. Você tem hoje concorrentes chineses enormes aí no encalço da Apple. A Apple mantém o mercado americano, mas perde todo o mercado mundial para esses produtos. Que loucura, rapaz. A questão, Luiz, é que o final da sua contestação é o caos. E eu vou responder o seguinte: o caos ele é o elemento fundamental da governança americana no mundo hoje. Esse é o ponto. Porque não existe racionalidade, mas existe racionalidade no que está acontecendo. Os Estados Unidos só se mantêm em pé enquanto potência hegemônica, ou potência levada a sério no mundo, hoje na base do caos. Porque não interessa para os americanos regras, em um mundo em que eles só podem sobreviver fora de regras. Ou seja, os Estados Unidos, esse é um ponto que os geopolíticos em geral, os politólogos, não querem tocar nesse ponto, né, por conta da influência ocidental, né? Mas o fato é que o mundo dos sociólogos ocidentais, dos marxistas ocidentais, de toda essa ciência social ocidentalizada e sob influência do Atlântico Norte, caiu, né? E a resposta a tudo isso que nós estamos tentando buscar é muito simples. Os Estados Unidos só consegue sobreviver enquanto país relevante no mundo baseado no caos, a não ser que ele consiga dobrar o mundo inteiro e fazer com que mais de 200 países negociem com eles a sua própria existência. Ou seja, essa questão das tarifas é o quê? É uma busca para colocar todo mundo de joelho e falar, olha, tudo bem, eu reconheço a multipolaridade, como o Marco Rubio coloca muito bem, reconheço esse mundo novo que produto de uma nova base material, em que tem vários polos de poder no mundo, mas o marco zero continua sendo aqui, os Estados Unidos. É isso que o Trump está querendo impor ao mundo. Enquanto ele não consegue isso, vai conseguindo um outro ponto para ele, que é o caos. O caos interessa muito para ele, né? Então, vamos pegar, em contraposição ao caos, a nova racionalidade.
Quando você pega conflito, por exemplo, Rússia, União Europeia, Rússia, Alemanha, China, Rússia, a partir do momento que você passa a ter um inimigo mundial de todos os países, que é os Estados Unidos, a tendência, eu sei que é muito cedo ainda, porque está muito em cima dos fatos aí, mas a tendência não vai ser gradativamente a União Europeia se aproximar da própria Rússia, que é uma grande fornecedora de energia, e além da China? A Rússia, eu tenho algumas dúvidas por conta da russofobia que hoje assola a Europa, né? Hoje, a classe média europeia ela é loucamente anti-russa, os governos europeus são loucamente anti-russos, né? Agora, a aproximação com a China é inevitável, que, aliás, é um trabalho que o Xi Jinping tem feito há muito tempo, de utilizar a França como a sua cabeça de ponte na Europa. O Xi Jinping ele está muito bem com o Macron, por exemplo, né? Em contraponto à Alemanha, em contraponto a Ursula von der Leyen, eu acho que a pessoa que não tem mandato, nunca foi eleita para nada, mas manda na União Europeia hoje. Então, eu acho que a aproximação com a China é muito possível e necessária para a Alemanha, até porque a China, para a Europa, negociar 15% do seu mercado para produtos europeus, em troca de uma, entre aspas, aliança com a Europa, é um bom negócio para a China. Agora, a Rússia é uma outra história que eu acredito que vai demorar muito tempo para haver uma religação entre Europa e Rússia, a despeito dos prejuízos que a Europa tem de não se utilizar mais da energia russa, né? Aliás, a propósito de Macron, é interessante essa volta que o Macron... Tanto que ele era um otanista, né? Um cara que defendia a OTAN, que defendia a aproximação com os Estados Unidos, até o momento que veio o acordo do submarino nuclear brasileiro aqui, francês, e o Departamento de Justiça usou procuradores brasileiros e suíços para criar um escândalo na França, que acabou obrigando a França a vender as suas turbinas lá para a General Electric. E quem aprovou foi o ministro da Fazenda, Macron. E logo agora, depois, quando a General Electric deu com os burros na água, eles trouxeram de volta e criaram uma empresa pública. Então, para o Macron, é uma revanche para uma humilhação que um aliado fez ele passar também. Não, com certeza. Essa história da General Electric, por exemplo, tem até um livro chamado Armadilha Estadunidense, né, que trata exatamente uma lava-jato mundial, né, que é um livro maravilhoso que trata desse caso da Alstom, né, de como eles se utilizaram aliás, dos mesmos instrumentos que a lava-jato brasileira, de prisão preventiva, deixar... Aqui os escândalos. Sim, exatamente. Exatamente. Agora, eu acho acho não, é uma certeza diante de nós, né? Que a Europa caminha para ladear com a China muito rapidamente, né? Essa é a opinião que eu tenho, né? Enquanto que a Rússia ainda vai ter que se ver com os Estados Unidos, ou seja, os europeus vão começar a ver com muita desconfiança uma união do Trump com o Putin, quando, na verdade, o Trump procura não reconhecer a derrota na Ucrânia, tentar negociar com a Rússia a colonização da Ucrânia para sair de uma forma como vencedor dessa guerra que ele foi derrotado dos Estados Unidos, né? Essa é a questão. Ele precisa de uma narrativa de que ele venceu a guerra. E essa narrativa vai vir com o quê? Com a possibilidade da colonização da Ucrânia, né? Que esse que é o sonho hoje que é um país riquíssimo, a Ucrânia, né? É o sonho do Trump, né? Mas que coisa, rapaz, todo lado... Agora, quem está por trás do Trump? Porque você tem a ultradireita, você tem as big techs até agora. Como é que fica? Dá para ver os sinais aí do Estado profundo, como é que está se comportando? Porque, aparentemente, ele está arrumando briga com o mundo, arrumando briga agora com as empresas americanas, que está arrumando briga com o funcionalismo americano, com as universidades, ou seja, é muito à frente. Um chinês jamais cometeria um engano desse, de brigar com todos. Não, porque, então, o que está por trás do Trump, eu tenho minhas dúvidas, quando as pessoas falam muito de deep state americano, como se fosse um bloco monolítico e tal, eu não sei se eu tenho muitas dúvidas se esse deep state é um bloco monolítico, como se pinta por aí. Eu acho que existem frações nesse deep state que nós não conhecemos, né, vamos dizer assim, eu particularmente não conheço, mas eu desconfio, apesar por conta do conhecimento que eu acumulei da minha de história, por exemplo, que existe esse deep state não é tão monolítico assim. O que está por trás do Trump, e aí não é a empresa americana que vai resolver, né, complexo industrial militar que vai colocar o freio, é a decadência dos Estados Unidos na mão dos democratas, ou seja, esse é o X da questão.
né? Os americanos estão há 40 anos com a produtividade do trabalho crescendo e os salários não acompanhando isso. Isso gera um fosso social na sociedade que é terrível. Você chega em Washington hoje, vai até o centro da cidade, do aeroporto até o centro da cidade, é só homeless nas ruas, né? Então, o que está por trás do Trump é a própria decadência americana. Né? Não é um bloco de capitais, eu não vejo um bloco de capitais americanos que está com o Trump, não é isso. Né? É a própria decadência americana que gerou um monstro que é o Trump, essa que é a verdade. Né? Mas, por um outro lado, né? O que o Biden é diferente do Trump mesmo? Cá entre nós aqui, sabe? Vamos fazer uma análise assim, sucinta, sabe? O Biden ele jogou a Ucrânia para uma guerra, uma proxy war com a Rússia, com milhares de mortos, apoiou apoiou a invasão a ocupação de Gaza, né, e o extermínio, o genocídio em Gaza. Ele dobrou a aposta contra a China no que pôde, ele armou Taiwan até os dentes, buscou fazer alianças militares com Deus e o mundo contra a China e contra a Rússia. Ou seja, qual que é a diferença mesmo entre uma coisa e outra, né? É que um é mais sincerão mesmo e fala o que ele quer da vida, ou é o outro que é porque tem vários artistas de Hollywood ao lado dele, ele passa como um bonzinho e ao lado dos fracos e oprimidos dos Estados Unidos. Ou seja, o Trump ele é uma figura que nós temos que observar melhor, porque a gente é capaz de nós temos tantos fetísticos democratas, muitas vezes aqui na esquerda brasileira, que não percebe a semelhança entre esses dois lados da moeda, né? Você pega a própria Hillary Clinton aí, o belicismo dela supera qualquer republicano. Com certeza, com certeza.